De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Quarta-feira é quarta poética. Vamos a começar o programa de hoje com a professora Luana Helena Ribeiro. Ela vai nos dar uma dica de como interpretar e analisar poemas. Ouçam. Tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre como interpretar poema. Muitos alunos, falam assim, ai, professora, interpretar poema tem que ficar viajando, aqueles caras lá, nossa, mó brisa. Eles adoram falar isso, que é mó brisa. Alguns poemas não são feitos para serem entendidos no seu conteúdo, mas sim na sua estrutura, na sua sonoridade, são feitos para serem desfrutados. A primeira coisa para fazer, para interpretar um poema, é ler em voz alta. O poema ele é feito para ser falado, ele é feito para ser declamado, com entonação e ritmo. Um poema preso num papel, sendo lido só pela voz baixa, ou silenciosa, uma leitura silenciosa, ele perde a cor, porque a principal característica do poema é o ritmo, é a sonoridade, Então leia em voz alta. Ah, mas tá no Enem, tá numa prova, não tem como. Bom, imagina, porque o que acontece? Quanto mais você vai pegando esse hábito do poema, de ler em voz alta, daqui a pouco você já começa a ler imaginando como é aquilo, Então sente as palavras sendo ditas, Sente o som. Nossa, isso parece com isso. Não é só a rima, O poema ele tem uma melodia, uma musicalidade, uns mais, outros menos, mas o que caracteriza o poema é o ritmo, é a presença de ritmo. Que poema é um gênero textual escrito em versos, estrofes, com ritmo. Ai, mas e a rima? Ela não é obrigatória, certo? E a metrificação não é obrigatória. O que a gente tem é o ritmo, beleza? Quando o poema é concreto, aí é uma outra situação. Se você quiser uma aula de poema concreto, deixa aqui o seu comentário que eu faço essa aula e dedico para você. Bom, o que a gente precisa analisar? Primeira coisa, como eu falei para vocês, leia o poema, escute o poema e pense quais são as figuras sonoras utilizadas. Por exemplo, eu tenho a anáfora, que é a repetição, eu tenho repetição de consoantes, eu tenho repetição de vogais, de sons parecidos, eu tenho rimas internas, eu tenho palavras que parecem, eu tenho palavras proparoxítonas. Que tipo de rima eu tenho, Então, pensando aí no esquema de rimas, por exemplo, considerando uma estrofe de 4 versos, então quando eu tenho a primeira rimando com a segunda e a terceira rimando com a quarta, eu tenho rimas emparelhadas. Quando eu tenho o primeiro verso rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto verso, eu tenho rimas intercaladas. E quando eu tenho o primeiro verso rimando com o quarto, o segundo rimando com o terceiro, eu tenho rimas interpoladas. Esse esquema de rimas faz diferença também no ritmo do poema. Então, tanto para produzir quanto para ler, é importante estar atento a isso. A metrificação também, que é a divisão em sílabas poéticas. Lembrando que, como é que eu analiso isso? As sílabas poéticas, elas são divididas a partir do som, Então, eu conto até a última sílaba tônica do verso, e esse é o número de sílabas poéticas que eu tenho naquele verso. Geralmente, poemas que seguem uma escola literária, que estão inseridos numa escola literária mais tradicional, eles têm uma metrificação bem rígida, Outros, como os modernistas, já têm um verso mais livre, sem tanta metrificação. Os versos sem uma metrificação específica são chamados de versos livres. Os versos sem rima, versos brancos, beleza?
Isso quando a gente está falando de estrutura. Dá uma olhada também no número de versos, número de estrofes, simetria. Então, depois de analisar toda essa parte, né, que compreende a estrutura do poema, aí a gente vai para o conteúdo, tá? Para o conteúdo, claro, né, cada poema vai variar bastante, mas é interessante que você conheça um pouquinho do autor, do estilo do autor. O que ele costuma falar, né? Sobre o que ele costuma falar, qual é o contexto que ele estava inserido, era um período entre guerras. Era um período. Era um período de sofrimento, era um período de sofrimento pessoal, era um período mais alegre. Quais foram as fases pelas quais ele passou? Então, para entender o conteúdo, é legal você entender um pouco do estilo do poeta. Né? Então, quando você lê um poema do Drummond, ele está muito carregado da situação em que ele foi produzido, né? Não só do Drummond, mas eu acho que de muitos outros, mas é o que eu acho que mais me chama a atenção, né? Então, o medo, por exemplo, desse período entre guerras, né? Então, o baile do medo, dançamos todos o baile do medo. O que quer dizer isso, dançamos o baile do medo? Não sei. Ai, sei lá. Então, é interessante. O estilo, ele compreende isso também, né? Qual é o assunto abordado, quais são as temáticas mais abordadas por aquele autor especificamente, né? Então, para compreender o conteúdo é legal isso. Outra coisa que eu vejo muita dificuldade nos alunos é a questão de compreender as metáforas. Então, a gente não pode ficar só no superficial dos textos, desconfie de tudo, né? Então, se ele está falando lá, por exemplo, a rosa do povo, que rosa é essa? Né? Se ele está falando a flor que nasceu na rua, que furou o tédio, furou o asfalto, furou o nojo, que flor é essa? Quer dizer que o Drummond sentou lá às 6 horas da tarde na capital do país, viu uma florzinha nascendo no asfalto e falou, vou escrever só sobre isso. Será que é só sobre isso? De repente, naquele momento foi, mas o poema ele tem múltiplas interpretações, então a gente precisa se apropriar dessas metáforas também para que a gente possa dar um sentido para elas. Ai, mas e se o sentido que eu der não for o sentido que o professor quer? Bom, provavelmente, se você prestar atenção nas análises feitas em aula ou no direcionamento que o material didático dá, você vai ver que existe uma linha de análise. Não quer dizer, eu vejo muitos alunos falando assim, mas então se o professor mandou interpretar, é a minha interpretação. Gente, se eu tô falando de baile do medo, não falou nada de elefante, eu vou lá e falo assim, é porque caiu um elefante na cabeça dele. Faz sentido? Não. Então a gente precisa estar bem fundamentado, né? A interpretação do poema ela não é qualquer coisa, como dizem os meus alunos, mó brisa. Não é isso. Ela precisa de fundamento. Essa metáfora ela é assim por quê? O que é que você compreendeu aí? Então eu compreendi que isso, e cheguei no elefante. Então tá bom. Agora, um elefante do nada não faz sentido. E a gente vai aprimorando a nossa interpretação à medida que a gente interpreta mais. A gente vai ficando mais esperto em reconhecer as metáforas e entender outras figuras de linguagem também, né? Não é só a metáfora que tem, a gente tem 2 vídeos de figura de linguagem aqui, assiste lá. Pensar a questão dos paradoxos, das antíteses, pensar também nas características da escola literária na qual aquele texto está inserido. Então, se eu estou analisando um texto do Barroco, quais são as características do Barroco? Com quais Com quais características aquele texto rompe? Porque geralmente a gente analisa em literatura os textos que têm uma relevância ou porque exemplificam muito aquela época ou porque rompem com as características. Geralmente a gente... Está difícil, hein? Geralmente a gente analisa aqueles que rompem mais com as características, né? Então é interessante olhar isso também, certo? E é claro, a sua bagagem, pessoal, né? Então tenha o hábito não só de ler jornais, de ler notícias, mas de ler coisas sensíveis, de ler prosa poética, de ler poemas, de escutar músicas mais elaboradas, onde exige da gente uma interpretação maior, né? Porque a gente está vivendo aí uma era de textos muito óbvios, tanto textos poéticos, quanto músicas, quanto informação mesmo dada para a gente em termos de contos, crônicas, né? Para a gente poder também desenvolver esse músculo da interpretação de textos mais líricos. Por isso que é importante que a gente esteja treinando sempre, né? Exercitando
esse músculo da interpretação. Bom, então para a gente retomar, o que é importante? Começa pela parte estrutural. Leia o poema, pense na sonoridade, pense nas rimas, pense na metrificação, nesse estilo. Para entender o conteúdo, preste atenção nas metáforas, nos paradoxos, nas antíteses, nas outras figuras de linguagem. Esteja atento a qual contexto esse poema está inserido, qual escola literária ele está inserido, conheça um pouco do estilo do autor e forme as suas próprias conclusões a partir do poema e com base no poema. Espero que essa aula tenha ajudado. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu like e também a sua sugestão de vídeo, que eu gravo o vídeo e dedico para você. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda! Obrigado, professora Luana. Espero que a aula tenha sido produtiva para quem quer ler poemas. Recomendo os canais da professora que têm um conteúdo maravilhoso. Procura na internet que a professora Luana vai ajudar você que tem problemas na gramática, no português, na redação, etc, etc. Muito bem, radioletras.com e toda a sua equipe quer parabenizar no dia de seu aniversário a presidente emérita da Academia de Letras do Brasil, nossa querida Vânia Diniz. Felicidades para você e para sua família no seu dia. Aproveite. E agora chegou a vez deles, os poetas chegando. Vamos a começar com Vasilina Pereira e a oração do poeta e depois o batalhão de amigos. Vamos lá. Como hoje é dia do poeta, eu vou evocar aqui a oração do poeta, né? Nós estamos num período precisando de oração e os poetas também precisam. Então vamos lá. Oração do poeta. Senhor, da prosa e do verso, que todos os poetas dispersos possam percorrer o mundo, do céu aos vales profundos, levando para toda a gente seu canto vivo e ardente, impregnado de carinho, feito arremate de ninho. Que sua palavra vibrante vá além de um único instante do impacto emocional, pois ela existe, afinal, para bordar o dom da vida, amenizar a ferida com sua mensagem de fogo. Lembrando que as regras do jogo são simples questão de escolha, qual vento esperando a folha. Senhor da rima imperfeita, eu bem sei, não há receita, mas acolhe em mansidão essa súplice oração, que eu possa inverter as cores, encher as almas de amores, lavrar o solo infecundo, levar esperança ao mundo, vasculhar o chão dormente, só para adubar a semente e espalhar na ventania todo o encanto da poesia. De Elcio de Toledo, Jesuí. Jesuí estrutural, Jesuí águas lindas, Jesuí sol nascente, Jesuí Arapuanga, Jesuí Vila Ruiz, Jesuí Pedregal, Jesuí Varjão, Jesuí Santa Maria, Jesuí Itapuã, Jesuí Paranoá, Jesuí QNQ, Jesuí São Sebastião, Jesuí Samambaia, Jesuí Chaparral, Jesuí CI, Jesuí Gama, Jesuí Amarildo, Jesuí Cláudia, Jesuí Anderson, Jesuí Marielle, Jesuí um ser humano, Jesuí trabalhador, poeta da lida diária, a poeira que entra em seu rosto sem refresco, Jesuí
a pipa que voa, mostrando a direção do vento para aqueles que só sabem segurar a linha da ilusão de quem tem o domínio do tempo. Jesuí bom de trampo, bom de breja, bom de briga, bom de beijo. Jesuí, 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 Jorge Amâncio. Olá, eu sou Grace Maia, falo de Buenos Aires. Vou ler um poema do meu livro O Perfeito Equilíbrio entre o Bom e o Belo. Se chama Sociedade Racional. Apresentem-se todos aos seus respectivos shopping centers. Vistam agora mesmo seus uniformes burgueses e trabalhem. O anfitrião fará a introdução, todo tipo de introdução. O palhaço de vermelho e amarelo servirá sangue e pus. O gás mortífero será sua comida, propío necessário da submissão cega e mercenária. Não ultrapassem a cancela automática. Internalizem, absorvam, aceitem e desejem. Tudo, agora. Vocês estão presos na cadeia química da ditadura virtual, prisioneiros número 36 ou 54. Com anorexia ou não, seus cérebros valem apenas alguns dólares. A razão rasgará a garganta na ignorância dos discursos vazios, cheios de merda que vocês regurgitarão. Vocês são apenas, ou talvez, seres que movem. Queiram tudo. Discursos e contradiscursos, etéreos, na perfídia matemática dos números assassinos alimentados pelo seu conforto e idealismo fugaz. E covarde, do ditador que depilou a laser seu bigode demodê. Agora sim, tá lindo, aceitem, queiram assim. Mas a doença tem que ter um nome, uma história, uma pesquisa. Números, números, números. Acabei de calcular que posso te matar. Ah, sim, sim. Louvem ao Senhor Statcom, Senhor da verdade, Senhor dos chopinhados, capitalizados, aburguesados, confortáveis, mortos de todos os tipos. Tenham fé em sua própria ignorância e repitam com palminhas para cima. Viva a falácia, viva o sentido da vida, viva todas as respostas. Viva as respostas que alimentam os vermes da ignorância. Viva as respostas que alimentam as bactérias da razão, da experiência, da certeza e as bactérias humanas. Tenham fé. Os frutos serão colhidos. A razão transgênica dará frutos lindos coloridos no mundo mágico da segurança e da certeza. Se mantenham agora, porém, lentamente cituplê, com a arma do discurso e seus festins cheios, mas cheios mesmo de razão. Impossível. A única verdade é que vocês são mortos desde o dia que nasceram. Mas, em algum lugar, os sábios fumam um cigarro na esquina. Os livres são apenas um bando de selvagens. Muito obrigada. Os frequentadores do restaurante natural vestem camisetas de Marley, Gandhi, Luther King e Mandela. Usam cabelo rasta, ferrinhos no nariz, no beiço, acima do olho, acendem incensos e outras coisas que fazem fumaça também para libertar a essência cósmica, interior, transcendente de não sei onde. Eles não explicam muito bem. Praticam tai chi, meditação, terapias do além, seguem o guru Malabarisha Balabadum e gritam que matar boi é crueldade, animalidade, bestialidade, inferioridade espiritual. Os frequentadores do restaurante natural vão às passeadas pedir pelo aborto, o amor entre iguais, o fim da corrupção e ao Fórum Social pela Igualdade entre os Povos. Mas se a mulher pobre, nordestina, negra, aparece com criança no colo, catarro descendo, eczema à vista, cabelo encebado, vendendo pão de prato, 1 é 3, 2 é 5, inteira minha passagem, moço? Olham para ela de soslaio, discretamente nauseados, procuram em volta o gerente. Nesse mundo liberal escroto, nem se pode mais comer sossegado um quiche de alho poró com tomate seco. Quando eu morrer, poesia de Lu Veiga. Quando eu morrer, soltem borboletas em minha volta, tragam cores, enobreçam-me por um instante, redomem com flores minha caixinha viajante. Quando eu morrer, por meus feitos relatem, plantem um jardim para que olorosos perfumes se exalem. Quando eu morrer,
Eternizem meus versos, cantem canções, façam-me viver. Deem-me morada em seus corações, façam-me ficar. Eu sou Rosângela Ribeiro, para radioletras.com. Truco, sopro, poemas ao vento, danço entre suas curvas, e no baralho do tempo aposto na boa ventura. Braços se entregam ao abraço, os lábios ao elixir suspirado, premiado pelo naipe de copas, ó coração tão calejado outrora. Truco e encerro meu carteado, enquanto a má sorte não regressa, lembrando aquele ferrenho ditado: no jogo sorte, no amor azar infausto. É desperdício flertar com promessas. Enquanto durar, aprecie o espetáculo. Poema de Pedro Costa para radioletras.com. Olhos nos olhos. Quando aqueles olhos súbito penetraram fundo nos meus, senti um frenesi. Era o centro do ciclone. Quando subiu e sumiu, levou consigo o meu centro. Noites de quarta. Trabalho, casa, casa, trabalho, e tudo pela metade, a laranja, a grana, a semana. Poema de Mauro Rocha para a Rádio Letras. Vendaval. O vento uiva como matilha, fêmea no cio, corre entre arbustos. O assobio do vento, presságio de tempestade? Cadência em ritmo puro, estranha cantiga de ninar. Para quem tem medo de lobos, tortura, insônia, terror. Para quem lida com seus animais, união, cumplicidade, ruído natural. O vento uiva como matilha, mas não leva embora meu sono nem os sonhos. Bilá Bernardes para radioletras.com. Obrigado a esse batalhão de amigos poetas. Vocês não desistam nunca da poesia, não desistam nunca da utopia. Aqui em Radio Letras estaremos sempre prontos para divulgar suas obras. Abraço a todos e obrigado. Radioletras.com está todos os dias 13 horas com sua programação habitual. Domingo é Literato com André Pulin. De segunda a quinta estamos aqui com toda a equipe fazendo mosaico. Sexta-feira é Tordesilhas para Latinoamérica. Sábado de História, o programa para baixinhos que Verônica Vicente e Gassi Simas fazem. Recomendo, está bombando. Você pode escrever para nós radioletra2020@gmail.com. Terminamos o programa de hoje com música, como sempre. Quando a poesia se encontra com a música, melhor, quando a boa poesia se encontra com a boa música, forma um par perfeito. Lembra de mim, Ivan Lins. Até amanhã. Lembra de mim,
dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver talvez eu fosse capaz, perto daqui, ou tarde demais. Lembra de mim. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver talvez eu fosse capaz, perto daqui, ou tarde demais. Lembra de mim. Lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.